Olhe para o espelho e responda com sinceridade. Quem é o dono da sua atenção hoje? Se o seu celular vibra e você corre como um cão adestrado para ver quem mandou mensagem, a resposta não é você. Se alguém te trata mal e você passa o resto do dia tentando entender o que fez de errado ou como pode consertar a situação, você não é o dono da sua vida. Você é um refém. E o pior tipo de refém, aquele que nem percebe que as correntes que o prendem são feitas da sua própria necessidade de ser notado. A verdade dói, mas é ela que liberta. A maioria das pessoas não te respeita porque você é fácil demais de encontrar. Você está sempre lá, sempre disponível para ouvir as lamentações de quem não moveria um dedo por você. Sempre pronto para rir de piadas sem graça, só para não ser o chato do grupo. Sempre online, sempre atento, sempre implorando por uma migalha de validação que o mundo insiste em te negar. Sêneca dizia que nenhum homem é livre se é escravo de seus próprios desejos. E o seu desejo de ser aceito é a cela onde você está apodrecendo. A lei do afastamento que eu vou te ensinar hoje não é uma técnica de manipulação barata. É um processo de resgate da sua dignidade. No momento em que você decide retirar a sua presença de onde ela não é valorizada, algo fundamental muda na estrutura do poder. O valor de qualquer coisa no universo é determinado pela sua escassez. O oxigênio é vital, mas ninguém paga por ele porque ele está em todo lugar. O ouro não serve para nada além de brilhar, mas vale fortunas porque é raro. O que você escolheu ser? O ar que todos respiram sem agradecer? Ou o ouro que as pessoas lutam para conseguir? O homem comum tem pavor do silêncio e horror à solidão. Ele sente que se não estiver postando, falando ou sendo visto, ele deixa de existir. Ele confunde ser conhecido com ser respeitado. Mas preste atenção. O respeito não nasce da exposição, ele nasce da distância. Quando você se afasta, você cria um vácuo. E a mente humana, por natureza, detesta o vácuo. No segundo em que você para de perseguir, as pessoas são forçadas a olhar para trás e perguntar: para onde ele foi? Por que ele não precisa mais de mim? Esse é o início da sua vitória. É o momento em que a curiosidade mata a indiferença. O estoicismo nos ensina que o nosso único bem real é o tempo. Cada segundo que você gasta respondendo a uma provocação inútil ou tentando convencer alguém do seu valor é um segundo da sua vida que foi jogado no lixo. O homem intocável não desperdiça a sua moeda mais valiosa com quem não tem troco para dar. Ele entende que a sua presença deve ser um prêmio, um privilégio concedido apenas àqueles que demonstraram, através de ações e não de palavras, que são dignos de entrar no seu círculo. Imagine um imperador romano. Ele não ficava na porta do palácio cumprimentando cada camponês que passava. Ele permanecia no centro do poder, protegido por muralhas e guardas. Se alguém quisesse falar com ele, precisava atravessar corredores de burocracia, demonstrar utilidade e esperar a vontade do soberano. Isso não era arrogância, era gestão de autoridade. Se o imperador fosse visto em cada esquina, ele seria apenas mais um homem. Ao se manter afastado, ele se tornava um símbolo, uma força da natureza. Você precisa começar a tratar a sua vida como esse palácio. Pare de deixar o portão aberto para qualquer um entrar e sujar o seu chão. Neste vídeo, eu não vou te dar dicas fofas de motivação. Eu vou te dar a estratégia de guerra para você retomar o controle. Vamos falar sobre como o seu silêncio pode destruir a confiança dos seus inimigos, como a sua ausência pode fazer a pessoa que você deseja se arrepender de ter te ignorado, e como o seu afastamento no trabalho vai te colocar em uma posição de poder que você nunca imaginou. Se você é fraco de espírito, este vídeo não é para você. Mas se você cansou de ser a segunda opção e está pronto para se tornar o protagonista da sua própria história, então fique comigo.
O silêncio está prestes a se tornar a sua voz mais potente. Prepare-se, porque a partir de agora, o mundo vai ter que aprender a lidar com o seu vazio. E esse vazio será tão grande, tão denso e tão magnético que ninguém terá coragem de te ignorar novamente. Vamos começar a construir a sua muralha. A maioria dos homens sofre de uma doença moderna chamada incontinência verbal. Eles sentem uma necessidade desesperada de preencher cada segundo de silêncio com palavras vazias, explicações não solicitadas e opiniões que ninguém pediu. Eles acreditam que, ao falar, estão no controle. Mal sabem eles que toda vez que abrem a boca sem estratégia, estão entregando as chaves do seu castelo ao inimigo. O estoico, por outro lado, domina a psicologia do enigma. Ele entende que o mistério é a armadura mais impenetrável que um homem pode usar. Por que o mistério é tão poderoso? Porque a mente humana é viciada em resolver problemas e decifrar códigos. Quando você se torna previsível, você se torna resolvido. Se todos ao seu redor sabem exatamente o que você vai dizer, como você vai reagir e quais são os seus próximos planos, eles perdem o interesse. Pior do que isso, eles perdem o respeito. Você se torna um objeto decorativo na vida deles, algo que eles entendem completamente e, portanto, não precisam mais temer ou admirar. Mas quando você se cala, quando você pratica o afastamento e deixa de dar explicações, você força o mundo a se inclinar na sua direção para tentar entender o que se passa na sua mente. Imagine que você está em uma negociação, ou até mesmo em uma conversa tensa com alguém que tentou te desrespeitar. O instinto do fraco é gritar, se justificar ou tentar vencer no volume da voz. O homem intocável faz o oposto. Ele olha nos olhos, mantém a postura ereta e permanece em silêncio. Esse silêncio não é passivo, é um silêncio ativo carregado de intenção. Enquanto a outra pessoa fala sem parar, tentando preencher o vazio que você criou, ela começa a se entregar. Ela começa a gaguejar, a se contradizer e a revelar suas próprias inseguranças. O seu silêncio funciona como um espelho que reflete a fraqueza alheia. Quem fala demais expõe suas feridas. Quem cala observa as feridas dos outros. Baltasar Gracian, o mestre da prudência, dizia que você nunca deve deixar que os outros conheçam o fundo da sua capacidade ou o limite dos seus conhecimentos. Se as pessoas sabem até onde você consegue ir, elas sabem onde está o seu ponto de ruptura. Mas, se você se mantém enigmático, se você mantém o mistério sobre os seus próximos passos e sobre o que você realmente sente, você cria uma aura de onipotência. As pessoas pensam, se ele não está reagindo a esse insulto, é porque ele tem algo muito maior planejado. O mistério gera um temor reverencial. É a diferença entre um riacho raso e barulhento, onde se vê o fundo lodoso, e um oceano escuro e profundo, cujas profundezas ninguém ousa explorar. O afastamento estratégico é o que transforma um homem comum em uma figura de autoridade. No trabalho, se você é o cara que conta tudo sobre o seu final de semana e reclama do chefe na frente de todos, você é apenas mais um. Mas se você é aquele que executa com excelência, mantém uma vida privada blindada e não entra em fofocas, você se torna um enigma. Seus superiores e colegas passam a medir as palavras para falar com você. Eles sentem que existe uma barreira de classe e de intelecto que não pode ser ultrapassada facilmente. Você não é amiguinho de ninguém. Você é um aliado poderoso ou um adversário perigoso. A escolha é deles, mas o controle é seu. Muitos têm medo de serem vistos como estranhos ou calados demais. Deixe que pensem. No jogo da vida é melhor ser o estranho respeitado do que o palhaço amado por todos. O respeito é uma moeda que não se compra com sorrisos, mas com limites. Quando você se afasta e decide não participar da mediocridade coletiva, você está traçando uma linha na areia. Você está dizendo, o meu tempo é precioso,
A minha mente é um templo e nem todos têm o passe para entrar. Pense nas grandes figuras da história. Marco Aurélio, o imperador filósofo, passava horas em silêncio, escrevendo suas meditações e analisando suas próprias falhas antes de tomar qualquer decisão que afetasse o império. Ele não buscava a aprovação do Senado através de discursos inflamados. Ele buscava a aprovação da própria consciência através do recolhimento. Ele sabia que a voz da razão é baixa, enquanto a voz da loucura é gritante. Para ouvir a razão, você precisa se afastar do barulho. A aplicação prática do mistério hoje é simples. Pare de ser um livro aberto nas redes sociais. Pare de contar seus planos para pessoas que não construíram nada com você. Pare de dar satisfação sobre o porquê de você estar mais sumido ou mais focado. O seu sumiço deve ser a sua mensagem. Deixe que eles imaginem o pior ou o melhor. A dúvida deles é o seu escudo. Enquanto eles perdem tempo tentando entender o seu enigma, você está usando esse tempo para fortalecer o seu corpo, a sua mente e o seu patrimônio. O silêncio é a linguagem dos reis. O barulho é a linguagem dos súditos. Se você quer subir na hierarquia da vida, precisa aprender a calar a boca e a retirar a sua presença. O mistério não é uma máscara que você coloca. É a realidade de um homem que descobriu que o mundo interior é muito mais vasto e interessante do que o circo exterior. Quando você se torna um enigma, você para de ser uma presa e se torna o predador silencioso. E o mundo, acredite, tem um medo instintivo de tudo o que ele não consegue rotular. Seja intocável, seja o segredo que ninguém consegue contar, seja o silêncio que ensurdece os tolos. Chegamos ao campo de batalha, onde a maioria dos homens entrega a sua alma em troca de migalhas, as relações pessoais. Seja com amigos, parceiros ou até mesmo familiares, existe uma verdade brutal que ninguém te diz. As pessoas não valorizam o que têm em abundância, elas valorizam o que podem perder. Se tu és o tipo de homem que está sempre a um toque de distância, que responde a mensagens no segundo em que o ecrã brilha, que cancela os próprios planos para se ajustar à agenda de outra pessoa e que está sempre pronto para validar o ego de quem nem sequer te respeita. Tu não és um homem bom. Para o mundo, tu és um homem de baixo valor. Tu és um recurso garantido, e nada que é garantido gera desejo ou admiração. O afastamento estratégico nos relacionamentos não tem nada a ver com joguinhos mentais de adolescentes. É sobre o resgate da tua soberania. O estoico não se afasta para punir o outro. Ele afasta-se porque o seu tempo é a sua posse mais sagrada e ele recusa-se a desperdiçá-lo onde não existe reciprocidade ou respeito. Entende isto de uma vez por todas. A tua disponibilidade constante é um sinal de que a tua vida é vazia. Se tu tens sempre tempo para todos, é porque não tens nada de importante para fazer por ti mesmo. E um homem sem propósito é um homem sem atratividade. Pensa na última vez que te sentiste ignorado. Qual foi a tua reação? Provavelmente, o teu instinto foi cobrar atenção, perguntar o que aconteceu ou tentar ser ainda mais presente para reconquistar o espaço. Ao fazeres isso, assinaste a tua sentença de humilhação. O homem intocável não cobra atenção. Ele retira a sua presença. No momento em que percebes que estás a ser tratado como segunda opção, tu não discutes. Tu não dás sermões. Tu simplesmente caminhas para fora do campo de visão daquela pessoa. O silêncio é a única resposta digna para o desrespeito. Quando retiras a tua disponibilidade, crias um fenômeno psicológico inevitável, o vácuo da perda. Enquanto tu estavas lá, sempre presente, eras apenas parte da mobília.
Mas no momento em que desapareces, no momento em que paras de mandar a boa noite rotineira, em que paras de curtir todas as fotos e em que paras de estar disponível para saídas de última hora, tu plantas uma semente de dúvida na mente da outra pessoa. Ela começará a perguntar-se: para onde é que ele foi? O que é que mudou? Será que ele encontrou alguém melhor? Será que ele finalmente percebeu que eu não estava a dar valor? Essa dúvida é o motor que reconstrói o teu valor. É o mistério que obriga o outro a reavaliar a tua importância. O afastamento é o teste definitivo de lealdade e interesse. Se tu te afastas e a pessoa nunca mais te procura, tu não perdeste nada. Apenas recebeste a confirmação de que estavas a investir num poço sem fundo. Mas se a pessoa te procura, ela virá num tom diferente. Ela virá com o respeito de quem percebeu que a tua presença não é um direito, mas um privilégio que pode ser revogado a qualquer momento. Um homem que tem a coragem de se levantar e ir embora da mesa onde o respeito não está a ser servido, é um homem que todos querem ter por perto. Vê o exemplo de Epicteto, que era um escravo antes de ser filósofo. Ele ensinava que não devemos ser escravos das nossas paixões ou da opinião dos outros. Se tu dependes da mensagem de alguém para teres um dia bom, tu és um escravo. O afastamento estratégico é a tua declaração de alforria. Tu passas a ser o centro da tua própria gravidade. O Sol não corre atrás dos planetas para os manter em órbita. O Sol simplesmente brilha com uma intensidade tal que os planetas não têm outra escolha senão orbitar à sua volta. Tu precisas de ser esse Sol. Na prática, isso significa que deves ter zonas de sombra. Momentos do dia em que ninguém te consegue encontrar. Momentos em que estás tão focado no teu treino, nos teus estudos ou no teu império pessoal que o mundo exterior deixa de existir. Quando as pessoas percebem que não têm acesso ilimitado a ti, elas começam a valorizar os raros momentos em que te têm. O teu sim só tem valor se tu fores capaz de dizer não. A tua presença só é sentida se a tua ausência for uma possibilidade real. Lembra-te, o homem que tem medo da solidão nunca será respeitado, porque ele exala necessidade. E a necessidade é o repelente mais forte do mundo. O estoico abraça a solidão, constrói-se nela e só sai dela se a companhia valer mais do que o seu silêncio. Se queres ser o homem que os outros procuram e respeitam, aprende a arte de não ser encontrado. Deixa que sintam o frio da tua ausência. Deixa que a imaginação deles trabalhe por ti. No final, quem domina a própria carência, domina qualquer relação. Seja raro, seja caro, seja intocável. O foco agora é na hierarquia de poder, produtividade e na construção de uma reputação inabalável no ambiente profissional. A autoridade invisível. O afastamento no trabalho e na carreira. Se nos relacionamentos o afastamento gera desejo, no campo de batalha da tua carreira, ele gera algo muito mais sólido: poder. Olha à tua volta no teu ambiente de trabalho. O que vês? Verás uma massa de homens desesperados por atenção. Verás o tipo que tenta ser o engraçado do escritório, aquele que espalha fofocas no café, o que tenta agradar ao chefe com sorrisos falsos e o que está sempre disponível para assumir os erros alheios só para ser aceite. Para o sistema, esse homem é apenas uma peça de engrenagem barata. Ele é abundante, ele é previsível e, por isso, ele é descartável. O homem que domina a lei do afastamento no trabalho joga um jogo diferente. Ele entende que a sua competência deve ser acompanhada por um certo nível de mistério. Ele não é o tipo que participa nas discussões políticas de corredor, nem o que perde horas a reclamar do salário enquanto o trabalho se acumula. Ele é o profissional que executa com uma precisão cirúrgica e depois retira-se para o seu silêncio. Ele não procura os holofotes. Ele faz com que os holofotes o procurem a ele.
O segredo da autoridade é ser o recurso mais valioso e, ao mesmo tempo, o menos acessível. O erro fatal de muitos profissionais é acreditar que quem não é visto não é lembrado. Mas a verdade estoica é outra. Quem é visto o tempo todo torna-se comum.